A relação entre a prática desportiva e os direitos fundamentais do cidadão, a fiscalização das entidades pelo governo e outros assuntos são o tema do livro O Direito no Desporto, que você confere agora na entrevista de Fábio Ruas. Conversamos agora com o Dr. Martinho Neves Miranda, ele que é autor do livro O Direito no Desporto, é coordenador da pós-graduação de Direito Desportivo da Universidade Cândido Mendes, responsável pela criação do projeto Torcida Legal da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, que premiou no ano passado a torcida organizada mais adequada ao Estatuto do Torcedor. Ele é pós-graduado em Direito Desportivo pela Universidade e é autor do livro O Direito no Desporto, que está na segunda edição da editora Lumen Juris, um livro agora que é o assunto, que é o tema da nossa entrevista. Tudo bem, doutor Martinho? Tudo bem, Fábio. Bom dia para você e para os amigos da Rádio Justiça. Muito bom dia. Doutor Martinho, esse livro, O Direito no Desporto, já na segunda edição, o que inspirou o senhor a escrever esse livro, doutor? Bom, na verdade, eu na época que antecedeu a decisão de eu escrever esse livro foi pelo fato de que eu era chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura do Rio de Janeiro, na época em que nós começamos a participar desses grandes eventos. Nós nos habilitamos a sediar os Jogos Sul-Americanos de 2012, ganhamos, eu participei intensamente do processo de candidatura do Rio para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2007, vencemos também. E nesse processo eu percebi que havia muito pouca referência doutrinária para responder as perguntas que eu me fazia nesse trabalho nos processos de candidatura. Então eu mesmo resolvi tentar responder as próprias perguntas que eu mesmo me fazia. E aí eu decidi escrever o livro e daí foi uma sequência. Acabei coordenando um curso de pós-graduação, atuei também na candidatura do Rio para os Jogos 2012, que perdemos, em 2016, e aí eu estou muito envolvido nessa área ultimamente. E doutor, que dúvidas o senhor conseguiu sanar, essas dúvidas que eram do senhor mesmo, né? Verdade. Não, muitas em decorrência dos cadernos de encargos, dos questionários das candidaturas, né? Nos faziam perguntas sobre o regime jurídico desportivo vigorante no Brasil, sobre a aplicação da lei estrangeira no território brasileiro, muitas questões sobre direito internacional, a aplicação de regulamentos em contraposição com a lei soberana do Estado brasileiro. Enfim, muitas questões que jamais foram cogitadas pelo Brasil, haja vista que nós não tínhamos muito a tradição de sediar grandes eventos, né? Isso começou aí no início desse século. E aí várias dessas perguntas me fizeram me debruçar sobre esse assunto. E doutor, como é que é o regime jurídico desportivo no Brasil? Ele tem um viés administrativo, não é isso? Olha, você tem aí, basicamente, eu falo isso no livro, você tem 3 regimes na organização desportiva em todo o mundo. Você tem o regime fechado, que é o regime regulado pelo Estado. O Estado é que diz quais são as federações que vão capitanear cada modalidade em seu território. Você tem um sistema misto que procura combinar tanto a participação pública quanto privada. E você tem um sistema privado, que é exclusivamente capitaneado pelas federações privadas que não recebem delegação do poder público para exercer essa função. Em Portugal, por exemplo, você tem um sistema misto, que é a delegação para as federações privadas. Na Espanha e na França também, você tem um sistema totalmente público, como na China, como em Cuba, nos países mais fechados socialistas, e no Brasil é totalmente privado, à luz do que dispõe o artigo 217.1 da Constituição Brasileira, que assegura a autonomia das entidades desportivas dirigentes e de prática quanto à sua organização e funcionamento. E, doutor, no Brasil, na verdade, cada federação ela tem o seu próprio tribunal desportivo, né? Cada federação, ela, por lei, cada federação tem que ter o seu tribunal e cada confederação tem que ter o superior tribunal.
da modalidade. E aí se julga apenas questões pontuais de partidas ou até doping, por exemplo? Assim, todas as questões relacionadas à disciplina e organização das competições são decididas pela Justiça Desportiva, que é uma justiça privada, né? Ela é parecida com a Justiça Arbitral, mas não é igual à Justiça Arbitral, porque a Justiça Arbitral você pode escolher ou não, né? E você pode submeter todos os litígios, menos os indisponíveis. No caso da Justiça Desportiva, ela é determinada por lei a submissão das matérias apenas referentes à disciplina e organização das competições, dentre esses casos o doping, com certeza. Agora, doutor, mudando um pouco o assunto, agora a Justiça Comum também atua dentro da Justiça Desportiva, né? A gente tem, por exemplo, o Estatuto do Torcedor. Como é que fica essa relação? Quer dizer, esses tribunais que têm um viés administrativo, eles têm que seguir o Estatuto do Torcedor, e se tiver algum problema, quando que a Justiça Comum entra, doutor? Você tem... Bom, a questão é um pouco complexa, né? A questão do Estatuto do Torcedor não diz respeito à Justiça Desportiva, porque o Estatuto do Torcedor ele não versa sobre matéria propriamente desportiva, mas as questões de caráter público, social, que repercutem da realização do espetáculo desportivo. Na verdade, o Estatuto do Torcedor é um Código de Defesa do Consumidor aplicado ao esporte. Então, as relações ali não são propriamente desportivas, mas relações consumeristas que têm por objetivo a proteção do torcedor, assim como a gente tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ali é uma lei federal que tem por objetivo a proteção do torcedor nessa relação de consumo que mantém com as entidades desportivas dirigentes. Então, o que é usado mesmo é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva é utilizado na Justiça Desportiva, que aí é um código estritamente desportivo que disciplina todas as matérias desportivas, todas as infrações disciplinares e também estabelece o rito para julgamento. Composição dos tribunais, enfim, tudo tem ali no CBJD. E na própria Lei 9.615, que é chamada também de Lei Pelé. A grande questão que se discute é a possibilidade da revisão das decisões da Justiça Desportiva pelo Poder Judiciário. Né? Até que ponto uma decisão da Justiça Desportiva ela pode ser revista pelo Poder Judiciário? Essa é uma questão delicada. E isso é um problema muito grande com a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, né? Sim, porque a FIFA ela atua num regime de monopólio e ela não admite a submissão das questões à Justiça Comum. Diante disso, o Brasil resolveu fazer adotou uma solução intermediária, né? Ao mesmo tempo em que não impede a vedação do recurso ao judiciário, porque isso é uma garantia constitucional que está lá no artigo 5º, a Constituição brasileira exige que as pessoas submetam os seus litígios antes à Justiça Desportiva. O que acontece é que, na prática, são pouquíssimos os casos em que as decisões da Justiça Desportiva são revistas pelo Judiciário, até porque elas não têm eficácia no plano internacional. Mas a gente tem um caso, por exemplo, aqui em Brasília, que é o do time do Gama, né? Que conseguiu reverter na Justiça Comum uma situação em que seria rebaixado do Campeonato Brasileiro. Verdade. E esse é um exemplo clássico, né, da ingerência da Justiça Comum dentro da Justiça Desportiva. É verdade. A gente já teve aí vários casos, atletas punidas por doping, obterem na Justiça liminares para disputar competições, só que essas liminares não valem no plano internacional, até pelo âmbito de validade da decisão judicial que se restringe ao território brasileiro. Mas mesmo para as questões que dizem respeito a que só produzam efeitos dentro do Brasil, existe aí uma coerção exercida pelas federações internacionais que ameaçam desfiliar as federações nacionais se seus filiados internos resolverem submeter
essas questões ao judiciário. Então, existe um poder de coerção muito grande exercido de fora para dentro do Brasil, né, e de qualquer outro país. Como se resolver isso, doutor? Olha, é difícil, viu? Até hoje estão buscando aí uma solução. A minha ideia é que nós tivéssemos aí um tratado internacional para pôr fim a essa questão. Acho que só assim nós teríamos aí uma solução definitiva para essa matéria. O que se adota, o que se costuma fazer é que essas federações internacionais, elas aceitaram que essas decisões internas e das próprias federações internacionais sejam submetidas a um tribunal arbitral especificamente criado para isso, que é o Tribunal Arbitral do Esporte, que tem sede em Lausanne, na Suíça. Então, normalmente, as decisões aqui da Justiça Desportiva, elas são submetidas à Federação Internacional, e das decisões da Federação Internacional cabe recurso último ao Tribunal Arbitral do Esporte. É assim mais ou menos como está funcionando na prática. E aí fica como se fosse a instância máxima do direito desportivo. Seria o Tribunal Arbitral do Esporte, exatamente. Por um comum acordo, porque as decisões da FIFA, do Comitê Olímpico Internacional, elas estavam sendo questionadas na Justiça Suíça. Porque essas federações, elas, embora se chamem internacionais, elas não têm personalidade de direito público. Elas são entidades privadas, cujos estatutos estão submetidos ao direito suíço. Então, pelo direito suíço também é possível você ter acesso ao judiciário, né? Então, as decisões das federações internacionais estavam sendo submetidas à justiça do país em que elas possuem suas sedes. Então, como uma forma de tentar evitar isso, elas acabaram aceitando a submissão de seus litígios a um tribunal arbitral do esporte, para também fugir da ingerência do Poder Judiciário local. Entendo. Agora, doutor, o direito desportivo, ele é um bom filão para os advogados? É um ramo que tá ganhando muita força aqui no Brasil, porque você tem várias perspectivas aí de atuação, de negócios, né, representação de atletas, de entidades desportivas. Você tem também muitas questões trabalhistas, né, defesa de atletas para obterem seus direitos perante o judiciário trabalhista. Você tem as questões internacionais, como eu te falei, o direito desportivo internacional, que vai lidar muito com o direito internacional privado, né? E você tem aí também a parte contratual dos contratos de marketing, de patrocínio, de gestão de arenas. Enfim, é um campo fértil aí para quem quiser se habilitar nesse ramo. Eu posso até te dar a experiência lá pela pós-graduação que eu coordeno aqui no Rio de Janeiro. Nós já estamos na 5ª turma consecutiva, sendo que a cada 6 meses nós abrimos turmas e sempre cheias, né? Então o interesse é muito grande. Quer dizer, uma especialização então que está crescendo no Brasil. Está crescendo no Brasil. Ainda bem, né? Maravilha. Doutor, e tudo isso a gente encontra, quer dizer, aqui foi resumido, mas tudo que a gente conversou aqui detalhado, a gente encontra então nessa sua obra O Direito no Desporto. Eu acho que o livro tem tido boa aceitação porque ele abre muito a mente do advogado, do profissional do direito, para esse novo ramo, né? A pessoa consegue se situar nesse universo aí desportivo que às vezes é tão desconhecido de todos. E eu sou muito suspeito para dizer, né, mas eu recomendo aí a leitura. Eu acho que vai ser muito importante para quem quiser atuar nessa área. Tá certo. Conversamos com o Dr. Martinho Neves Miranda. Ele aí há vários anos aí militante do direito desportivo no Brasil e autor do livro O Direito no Desporto, que está na 2ª edição da editora Lumen Juris. Muito obrigado pela participação aqui na Rádio Justiça, doutor Martinho. Obrigado, Fábio. Um abraço para você e para os amigos da Rádio Justiça. Você está ouvindo Justiça na Manhã.